O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois, quem és tu, então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso, Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é do seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caros irmãos e irmãs, toda vez que uma pessoa é acometida de um mal que afeta a sua saúde, para que ela receba um tratamento adequado, ela precisa passar por um processo. Primeiro, ela precisa se convencer que está doente. E ao se convencer que está doente, vai ao médico, e o médico vai fazer um diagnóstico, e feito o diagnóstico, então vai dar o remédio necessário para que se faça o tratamento e que se chegue à cura daquele mal. Na vida espiritual, isso se dá da mesma forma. Há uma doença que tenta afetar a vida espiritual dos homens e das mulheres e que não danifica somente a vida espiritual, mas, consequentemente, danifica também o corpo, que é o pecado. Qual é o remédio para o pecado? Ou qual é o processo que tem que se passar para chegar, então, à cura do mal do pecado? Primeira coisa é reconhecer-se pecador. Primeira coisa. Eu me reconheço pecador, então sim, sinto a necessidade de procurar aquele que pode dar o remédio para curar, então, a doença do pecado que está em mim. E aí passo por um processo como que de uma terapia da cura espiritual que se dá através desse reconhecimento. Primeiro reconheço que estou doente, reconheço que sou pecador e procuro então aquele que pode me trazer a cura. É um processo semelhante àquele que passou o povo no deserto, relatado aqui no livro dos Números. Primeiro, impacientam-se contra Deus, contra Moisés, começam a falar mal de Deus, blasfemar contra Deus, blasfemar contra Moisés. E então a consequência do pecado que afetou a vida desses homens e mulheres foram as serpentes venenosas que os mordiam. E morreu muita gente ali em Israel. Qual foi o processo para que eles fossem curados? Primeiro reconheceram: pecamos contra o Senhor e contra ti, Moisés. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Reconheceram que tinham cometido um erro, que estavam acometidos de uma doença. E suplicaram então o perdão. Então o remédio foi dado. Um antídoto para
o pecado, o remédio, o antídoto para o pecado que cometeram blasfemando contra Deus e contra Moisés foi a serpente abrasadora que Deus disse para Moisés que fizesse e colocasse numa haste, e todos que olhassem para aquela serpente de bronze seriam curados. Veja, do mal tira então o antídoto que é a cura da doença. Cientificamente isso tem uma lógica, que não dá tempo da gente explicar tudo aqui, mas do mal ali tira, isola, para então trazer o remédio para a cura daqueles que cometeram o pecado. Qual é o remédio para o nosso pecado, para a doença do pecado? Primeiro, reconhecer que nós somos pecadores. Segundo, procurar então o diagnóstico. Reconheci que sou pecador, vou a Jesus e aqui também ao sacramento da penitência, sobretudo, para ali receber o remédio, o antídoto. E esse antídoto, ele vem pelo mistério da cruz. De onde é que nós recebemos o remédio para a cura dos nossos pecados, para a cura dos males da nossa alma, aquilo que danifica a alma e o corpo? Do mistério da cruz. São Leão Magno diz-nos de uma forma belíssima que a cruz é a fonte de todas as graças e a origem de todas as bênçãos. É o antídoto. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto e todos os que olhavam para a serpente eram curados do veneno mortal das serpentes que fez com que muita gente morresse no deserto, todos aqueles que olham para a cruz de Cristo recebem o antídoto. Mas assim, não é só simplesmente olhar, há um processo. O processo é esse. O texto do Evangelho de São João deixa claro isso. A clareza que se dá é que quando acreditam firmemente em Jesus. Todo aquele que, no texto do livro dos Números, diz assim, quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. É o esplendor da força que emana da cruz, é o poder radiante da cruz, que é também uma outra palavra de São Leão Magno. Mas o que se dá é quando a cura se dá, quando o homem adere a Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Senhor. O texto do Evangelho de hoje termina dizendo isso. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Então o processo da cura está aqui. O processo da cura espiritual, para que sejamos livres do pecado. Primeiro é que reconheçamos que somos pecadores, como o povo no deserto o fez. E depois rogam a Deus, por meio de Moisés, para que recebam a graça do perdão. E Deus dá então o antídoto. O antídoto que nos cura, que se chama fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Fé esta que passa por essa graça, pelo mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes dias que nos aproximam da grande semana, da semana maior, da Semana Santa, a liturgia continua fazendo-nos esse apelo, que procuremos na fonte da graça, que parte do mistério da cruz, a cura para as misérias da nossa alma. É o momento em que a miséria se encontra com a misericórdia, para que aí então se tenha a cura. A misericórdia se mistura com a nossa miséria e nós somos curados da raiz de todos os males, que é o pecado. Aproveitemos literalmente a graça que o Senhor nos oferece e busquemos o remédio para os males da alma. Busquemos o remédio para aquilo que nos afasta de Deus e que nos tira da vida da graça. Sacramento da reconciliação, sacramento da penitência, que pelo mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, é a graça que atingiu a nossa alma. Aproveitemos literalmente esse tempo e busquemos um caminho de uma verdadeira conversão, porque é isso que o Senhor espera de nós, para que depois ressuscitemos com Ele para uma vida nova, para uma vida restaurada em Cristo Jesus. Que o Senhor nos conceda a graça de um verdadeiro arrependimento e que busquemos no Cristo crucificado e ressuscitado o antídoto para a cura da raiz de todos os males. Assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.